Homer Simpson é pra mim, assim, um dos personagens de desenho mais interessantes, porque ele é um personagem que ao mesmo tempo em que ele tem sérios problemas emocionais, sérios problemas de controle de raiva, ele também se esforça pra tentar ser uma pessoa boa. Os Simpsons, ele tem uma dinâmica muito interessante. Eles são um seriado que retratam ali uma família, cada um com seus problemas, e muitos problemas, vivendo numa cidade extremamente complexa e complicada. E da família Simpson, pra mim, o Homer, ele é o personagem que eu diria que tem bastante camadas, mais do que os outros até. Por mais que a parte interessante fosse analisar a família como um todo, vamos isolar então uns personagens de vez em quando, porque é interessante ver também como eles evoluem ao longo do tempo, das temporadas e tudo mais. E o Homer, assim, a vida dele começa muito complicada, porque inicialmente o Homer ele é uma criança que não teve ali muito amor dos pais. O Abe, ele foi pai solo, então ele cuidou do Homer sozinho por muito tempo, porque a mãe do Homer acabou tendo que fugir devido a sérios problemas que aconteceram na vida dela de ativista, porque ela era uma pessoa que lutava ali pelos direitos, pela ética e todo o resto, sabe? O que em um dado momento gerou ali um pequeno acidente com o Senhor Burns, fazendo assim ela se tornar uma fugitiva, porque o Senhor Burns era uma pessoa com muito poder. Nessa então ela acaba, fugindo e o Abe fala pro Homer que ela simplesmente se foi da vida, porque provavelmente é o jeito mais fácil dele também lidar com isso. O Abe, ele nunca foi um exemplo de pai pro Homer. Ele acertava algumas vezes, mas ele errava muitas vezes também. Um pai solo problemático que vivia ali os tempos da guerra mundial, porque foi isso que aconteceu na vida dele. Ele teve que ir lá, teve que lutar. Então, querendo ou não, também é um personagem ali cheio de traumas e problemas que acabou muitas vezes descontando no próprio Homer. O mais interessante é que isso faz o Homer crescer e tentar se tornar um pai melhor. Com o Bart, ele falha muito mais, obviamente, porque o Bart é o primeiro filho dele e o Homer não tinha experiência nenhuma com isso. Mas ele acerta um pouco mais com a Maggie e com a Lisa. Por exemplo, assim, um dos episódios em que a gente vai vendo essa evolução do Homer como pai mesmo é no episódio 13 da sexta temporada, que é intitulado E com Maggie já são três. O Homer, ele é de uma família comum, então ele tem ali muitas dívidas e por isso ele tem que trabalhar na usina, que é um trabalho insalubre, é um trabalho humilhante, porque o Sr. Burns é um péssimo chefe, mas paga muito bem pra ele. Em um dado momento, o Homer, ele então, trabalhando na usina, consegue o dinheiro suficiente pra conseguir se bancar, pra conseguir, tipo assim, não ter dívida, sabe? E nessa, ele consegue se demitir dali. E assim ele pode viver o seu grande sonho de trabalhar no boliche. É um lugar que paga bem menos, então por isso ele também meio que montou um orçamento meio apertado pra ele conseguir viver o sonho dele, ao mesmo tempo em que ele consegue manter a família dele viva. E tava ali tudo bem, porque nesse orçamento do Homer entrava a Marge e os 2 filhos que ele tinha. Só que nessa euforia dele, nessa felicidade toda, ele e a Marge acabam fazendo outro bebê, que no caso é a Maggie. Só que a Marge não conta pro Homer, porque ela estava vendo a felicidade dele, ela estava vendo a alegria, ela estava vendo o quanto ele estava bem fazendo aquilo e ela fica ali com um pouco de medo de quebrar a felicidade do marido dela, quebrar um pouco do espírito. E o Homer, ele realmente era um funcionário muito bom no boliche, a ponto dele ser sempre elogiado, e principalmente porque ele tá fazendo algo que ele gosta, então ele faz direito. Mesmo assim, é inevitável ele não ficar sabendo do fato da Marge estar grávida. E quando isso acontece, ele fica histérico, ele endoida de novo. Ele tem ali uma reação de alguém que teve uma mudança muito grande na vida, assim. Algo ruim, sabe? Porque querendo ou não, ele não enxerga ainda a Maggie como uma filha dele. Ele enxerga, na verdade, como um custo, como um gasto, como outro problema que ele vai ter que lidar. E nisso ele tem que sair do boliche, abdicar mais uma vez de um sonho dele, agora pra começar a trabalhar ali, de novo na usina e conseguir o dinheiro pra bancar mais uma filha. Quando o Homer volta pra implorar pro Sr. Burns o serviço dele de volta, porque o Sr. Burns é o péssimo chefe, horrível mesmo, o Sr. Burns devolve o serviço devido a acordos que devem ser discutidos em outros episódios e coloca uma placa na sala onde o Homer trabalha. Don't forget you are here forever, que basicamente é: não esqueça, você está aqui pra sempre. E apesar de toda essa frustração, de toda essa tristeza, quando o Homer vai no hospital e vê a Maggie, algo muito interessante acontece dentro dele. A esperança que ele tinha, o desejo de viver, vamos colocar assim, acaba voltando porque ele viu a filha dele ali. Então o Homer, ele faz uma coisa interessante, já que a Maggie dá essa força pra ele,
já que agora, assim, ele não tá vendo ela mais como um custo, tá vendo ela mesmo como a filha dele, como um indivíduo. Ele cata todas as fotos dela e coloca na parede, o que gera a icônica cena do It For Her, que no caso ele transforma a placa do Senhor Burns em outra coisa, deixando ela mais parecida mesmo com algo motivacional e não com algo que tente quebrar ali a sua vontade de viver. Essa não é, assim, uma rara vez que a gente vê o Homer sendo um bom pai, por assim dizer. A gente viu ali no episódio do saxofone da Lisa também, aonde o saxofone da Lisa acaba sendo quebrado, e lá na época em que ele comprou, ele estava juntando esse dinheiro para comprar um ar-condicionado, mas ele abdica do ar-condicionado para dar ali um futuro possível pra Lisa. E mais uma vez ele faz isso. Ele, como o saxofone da Lisa quebrou agora, ele mais uma vez pega o dinheiro do ar-condicionado que ele queria pra dar o saxofone pra Lisa de novo. Por mais que os pais do Homer tenham errado muito com ele ali em vários momentos, o Homer ele tá sempre tentando consertar pra tentar não ser um pai ruim, apesar de todos os problemas. Tem uma coisa interessante também nesse episódio do saxofone da Lisa, assim, que eu demorei muito pra entender, porque a inscrição que a gente vê no final do saxofone da Lisa é que seu novo saxofone te dê anos de dó. Só que eu não entendi o que era esse dó que estava escrito. Pra mim era alguma coisa de música, mas é que esse dó é na verdade o som que o Homer faz quando ele tá triste, se desaponta ou acontece alguma coisa ruim. E aí eu fui entender o porquê. Toda vez que a Lisa toca quando ele tá em casa, ele quer assistir TV e a Lisa tá tocando, então ele provavelmente vai soltar o dó dele lá. É muito interessante, eu só fui perceber isso realmente bem depois. Mas voltando aqui, o Homer ele sempre foi esse pai, que tenta fazer alguma coisa boa, sabe. Mesmo que ele falhe várias vezes, porque o Homer ele não é tão inteligente assim devido ao canhão enfiado no cérebro dele. Acho que esse é o outro ponto importante, porque agora o Homer tenta também ser um marido muito bom pra Marge, embora ele falhe muitas e muitas vezes. Homer e Marge eles sempre foram opostos. Enquanto o Homer ele é meio tonto, meio brincalhão, não liga pra muitas coisas de questões sociais, assim, raramente a gente vê ele ligando pra alguma coisa nesse nível. Enquanto ele não estuda, não lê, não aprende, a Marge é o oposto total do Homer. Ela estuda, ela lê, ela defende direitos sociais. Eles são literalmente, polos opostos. Assim, diferente do Homer que pelo pouco do passado dele que a gente vê, a gente via que o futuro dele não ia ser, assim, uma pessoa que se candidata a alguns cargos políticos, ou uma pessoa que tenta fazer ali alguma coisa pelo bem das outras pessoas. A Marge ela já é diferente. Ela ir em lutas, assim, por outras pessoas, ela com certeza poderia alcançar ali algum cargo político, alguma posição extremamente importante em uma empresa ou algo do gênero. Só que quando ela conhece o Homer, as coisas vão mudando um pouco. Ela também abre mão de muita coisa pra viver com ele. Ela abre mão de muitos sonhos, de, assim, de muita, realmente muita coisa. Sendo, assim, um pouco direto, ela basicamente abre mão de um futuro mais tranquilo que ela poderia ter. Ela acaba se tornando apenas a esposa e mãe das crianças. E o Homer, é interessante pensar que o Homer ele sabe disso. Ele não é tão burro a esse ponto, mas ele percebe muitas vezes, assim, do jeito dele, que a Marge talvez tivesse outra vida se não tivesse com ele. Mesmo muitas vezes não percebendo os seus problemas, o Homer ele tecnicamente se esforça um pouco pra ser ali um bom pai e um bom marido pra Marge. Eu acho que isso fica muito evidente no episódio Gordançando como louco. É um dos episódios que eu mais gosto da série, tá? Porque, assim, a Marge ela tem que viajar pra ver uma tia dela que não está em boas condições. E a única coisa que ela pede pro Homer é pra que ele não assista a série que os dois geralmente veem juntos. Porque essa era uma coisa deles que eles tinham que fazer juntos. E o Homer, com muita dificuldade, ele tenta. É sério, ele se esforça muito, mas ele meio que não consegue. Ele é muito impulsivo. E esse impulso dele muitas vezes atrapalha. Quando a Marge volta, ela percebe que ele assistiu a série. E ela fica irritada porque isso talvez demonstre pouco como o Homer gosta dela. Tipo assim, gosta de mim, mas não consegue nem esperar pra ver uma coisa simples dessa. E isso é o que deixa a Marge um pouco chateada. E pro Homer conseguir conquistar a confiança da Marge de volta, ele faz uma coisa assim interessante e muito difícil pra ele, que é aprender a dançar. Isso porque a Marge adora dança, adora música. O Homer ele não é muito bom com isso, ele é extremamente desengonçado, desajeitado, ele não leva jeito pra esse tipo de coisa. Então, com muita dificuldade, com muita força e muito esforço, o Homer
aprende isso porque pra ele é um jeito que ele tem de não perder a pessoa que ele ama, a pessoa que tá do lado dele. Homer tem diversos problemas, ele tem, assim, muita coisa que tá realmente fora do comum, mas ele se esforça muito também pra tentar consertar tudo isso. Ele reconhece que ele tem problemas. Muitas vezes ele tenta fugir dos problemas da maneira dele, mas, assim, o que ele faz é se esforçar muito pra tentar ser uma pessoa um pouco melhor, mesmo sem perceber. Ele não quer perder a Marge, ele quer tentar ser um bom pai, muito diferente do que o pai dele foi pra ele. Então ele se esforça muito, mesmo que fracassando muitas vezes. O que você acha desse personagem em específico? Qual que é o seu personagem favorito de Os Simpsons? Deixa aí no campo de comentários. Eu agradeço muito você por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever e até a próxima.